E finalmente os The Boys têm a arma que eles tanto queriam pra derrotar o Homelander. Será que agora vai? O Homelander dominou tudo. Quem diabos é esse tal de Lenda? E por que o MM odeia tanto o Soulja Boy? Eu vou te contar tudo e muito mais, de verdade, nesse vídeo detalhadaço. Vamos lá. Inet Transpeter aqui. Galera, é bom o Homelander segurar a capa, porque, na boa, tem mais um super na lista aí pra derrotar ele. E o cara parece que é casca grossa. Porra, parece que é, fogo duro. Como é que é? Osso duro de roer, é isso, né? É sim. O cara pode ser o mais poderoso, imune a qualquer arma já feita pelo homem. Mas agora tiraram do fundo bom uma arma que pode dar... Pode botar ele em xeque, digamos assim, né? Ou até um checkmate, que é o Soulja Boy. Será que vai ser o suficiente? Será que o Soulja Boy encara o Homelander? Será que todos os supers vão se voltar contra o Homelander? Ou o Soulja Boy vai acabar com um acordo lá e se juntar ao Homelander? Putz, não espero, não duvido mais nada. E afinal, qual o problema do MM com a VOT e o Soulja Boy? Você vai conferir isso e muito mais. Já comenta aqui se você é time Soulja Boy ou Homelander, tá? Quer que eu diga? Eu sou time Homelander, desculpa. Pô, pra mim essa série sem Homelander não rola. O cara é o ápice do ápice dos vilões. Eu curto muito esse cara. Mas vamos lá. Bom, que o Homelander tá um passo de explodir, ninguém tem mais dúvida. Mas não de, né, literalmente explodir e ficar berserk, né? E mesmo sem saber o que fazer pra resolver os problemas da VOT, né? O Homelander assumiu o controle de tudo e não tem ninguém lá dentro capaz de parar o cara. Não dá. Como é que vai parar a máquina que nem esse cara daqui? Não dá. A diretoria virou um bando de puxa-saco agora e a única que pode ajudar a VOT no momento é a Ashley, tá? E ai de quem abrir a boca contra o Homelander. O cara faz a piadinha. Muito bom, hein? Não, o senhor é lindo, maravilhoso. Tá assim, tá? Pô, okay. Parece meus editores comigo, coisa louca. E já foi embora nessa, o Super Sonic, né? Todos os funcionários que estavam lá na área de criminalidade da empresa, que foram contra o Homelander nas redes sociais, foram mandados embora. Os diretores que discordam, que parecem mais inteligentes que o Homelander, são mandados embora. E agora até a Maeve foi levada lá pelo Black Noir por desafiar o Homelander. Então sim, tá na hora de alguém parar o cara de vez. Mas quem? Vocês sabem. O Soulja Boy! Não precisava desse riso. Mas antes de falar do Soulja Boy diretamente e sobre os poderes dele, vamos tentar fechar um quebra-cabeça aqui que a série vem montando desde o primeiro episódio da terceira temporada, inclusive, que é o passado do MM. Ao que tudo indica, ok, o MM ele perdeu a família no passado pra VOT, né? Já que o pai dele, pelo visto, processou a VOT, não ganhou e com o tempo ele morreu de infarto, né? Parece os inimigos do Putin. Mas, assim, galera, olha, pelos flashbacks, não tem cara de que foi infarto, lógico, né? Mas sim que a VOT resolveu calar o pai do MM e mandou o Soulja Boy fazer o serviço, né? Infarto é pra boi dormir, né? Por isso que eu tenho que botar entre aspas. Ou, coincidentemente, o Soulja Boy acabou explodindo a casa de alguém que tava processando a VOT, né? Mas vocês sabem como é que funciona a VOT, né? Mas afinal, por que o pai do MM estava processando a VOT? Bom, let's go, vamos lá. Nos quadrinhos, mais precisamente na edição número 35, o MM ele se abre com o Huey e conta, né, o passado dele. No passado, a mãe do MM trabalhava numa fábrica de ração que pertencia à VOT. Essa fábrica foi instalada onde no passado era um laboratório do composto V. E a VOT não fez nem questão de limpar o lugar e colocou as pessoas para trabalhar lá. Das 300 mulheres que foram praticamente envenenadas enquanto elas trabalhavam lá com o composto V que estava presente nos dutos de ventilação e por toda a fábrica, algumas morreram, né? Ou tiveram problemas sérios de saúde, outras passaram composto V para os filhos. O MM e o irmão foram uma das crianças que tiveram contato com o V na hora que foram concebidos. O irmão do MM, o Michael, nasceu com deficiência intelectual em vários níveis. Já o MM nasceu com dependência do leite materno. Quando ele ficava um período sem beber, ele simplesmente secava. E assim que bebia o leite da mãe, ele voltava ao normal. Daí o apelido Mother's Milk nas HQs, MM. Por isso que o pai do MM resolveu processar a VOT. E depois de muitos anos ele conseguiu ganhar. Lógico, né? Fazia sentido ele ganhar isso. Foi só uma grana, mas pra ele já era uma vitória. Só que pouco tempo depois que eles venceram a VOT no tribunal, o irmão do MM teve efeitos colaterais por causa do composto V que ele herdou da mãe. E no meio da rua começou a inchar até a morte. Isso foi o suficiente para destruir a família. O pai do MM morreu enquanto ele tentava estudar mais uma vez o caso para processar a VOT e fazer eles pagarem pela morte do filho. Já a mãe do MM entrou em depressão e desistiu de tudo. Só restou o MM, que carregou a vida inteira o medo de explodir igual o irmão e o ódio pela VOT, né? Até que lá na frente ele descobriu que tinha super força e foi recrutado pelo Butcher para ferrar com a VOT e os Supers. Isso é só um resumo, ok? Mas já dá para ter uma noção dos problemas que o MM tem com a VOT na série. Nas HQs, galera, o MM é o único do grupo que tinha o composto V no corpo antes de nascer.
né? Já na série, pelo menos até agora, ele não mostrou que tem superpoderes. Então, provavelmente, é por isso que adaptaram a história do MM e colocaram todo o ódio que ele sente pela VOT direcionado ao Soldier Boy. Eu ainda chuto que se o Soldier Boy já tivesse aqueles poderes de explosão desde antes, né, desde o início, é bem provável que ele explodiu próximo à casa do MM. Matou a mãe ou o irmão dele, né? E depois de se levantar dos escombros lá, o pai dele dedicou a vida inteira pra tentar processar a VOT. E assim como nos quadrinhos, morreu de infarto tentando. A gente vai ver no próximo episódio ou quando o MM enfrentar o Soldier Boy de vez. O fato é que o que o Butcher fez com o MM nesse episódio vai contar como traição. E o MM não vai curtir nada disso. Agora, sobre o Soldier Boy, galera, porra. O cara é insano, é a prova de bala, de veneno, de faca, tomou tiro na boca, nada aconteceu. Nessa aí o Soldier Boy superou o Capitão América várias vezes, ainda mais com o poder de uma bomba radiativa no peito, que ao mesmo tempo prova que ele é imune a explosões também. Agora eu quero ver se ele vai superar o Homelander, né, porque, assim, já deu pra perceber que a explosão que ele soltou contra Químico foi muito mais leve do que ele fez lá com a Condessa Carmesim nesse episódio. Contra Químico foi o suficiente pra tirar os poderes dela, já contra a Condessa ficou só a caveira. Aí você pode falar, pô, mas a Químico tinha superpoderes, né? De repente aguentou a explosão dele, pode ser. Mas a impressão que eu tenho é que a explosão contra a Condessa foi muito maior, destruiu tudo, né, em volta. Enfim, então o que dá pra notar aqui é que se os poderes do Soldier Boy não forem suficientes pra matar um super qualquer, ele aparentemente tira os poderes desse super. Resta saber se funciona só de pegar diretamente no alvo ou se a radiação em volta da explosão que é capaz de drenar os poderes também. Isso a gente vai descobrir no próximo episódio, caso Starlight, que estava ali perto, perca os poderes, né? Porque ela estava ali pertinho quando ele passou ali por ela, né? Pode acontecer. Ah, Peter, mas os outros também teriam que perder os poderes, né? Porque estavam com composto V temporário. Sim, mas os efeitos podem vir depois, né? E nesse ponto, o temporário do composto V dele já teriam passado. A gente vai ver na Starlight. Se isso acontecer, o Soldier Boy vai ser a melhor arma contra os supers já criada. Agora, se não for isso, só a explosão dele contra o Homelander pode não funcionar. Já que já foi dito que todas as armas já criadas foram testadas contra o Homelander e nenhuma funcionou. Ah, Peter, mas e a bomba H que grudaram nele quando ele era criança? Nos quadrinhos botaram mesmo uma bomba H colada no corpo do Homelander, assim como nos outros integrantes do Seven criados em laboratório. Mas nunca precisaram explodir. Por isso não dá pra afirmar que o Homelander morra por causa de uma bomba nuclear. Não dá pra saber isso. O que foi capaz de vencer o Homelander foi só uma cópia dele, né, nos quadrinhos. E já que o Black Noir na série não é um clone dele, como a gente imaginou que poderia ser pelos quadrinhos, só resta os poderes de drenar poderes do Soldier Boy. Se tiver alguém com esse poder e esse poder funcionar no Homelander, pô, o problema é que quando eu penso nessa questão de poderes de outro super funcionar no Homelander, pô, eu lembro da questão de você poder explodir a cabeça do Homelander. Pois é, o Homelander chegou pra ela e falou, explode minha cabeça, pode explodir, vamos ver se você consegue. E não ia adiantar. Então vai que acontece a mesma coisa. Vai lá, testa a sua explosão em mim, quero ver. Pode acontecer, isso vai ser um baita plot, né? Galera, antes de terminar, eu não posso deixar de falar da Químico, né? Que me enganou legal quando ela começou a falar. E tudo não passava de mais uma fantasia da cabeça dela. Ela é louca pra falar, né? Naquela cena, a única coisa real foi o beijo que ela deu no francês. Aliás, vale lembrar que a Químico já foi parar no hospital nas HQs depois de levar uma sova do Stormfront, no caso Stormfront das HQs. Mesmo tendo poderes de super. Porque o Stormfront das HQs era muito mais poderoso do que a Químico. E assim como nos HQs, o francês ficou até o fim com ela no hospital, da mesma forma. Então é possível que o que vai fazer a Químico voltar a ter poderes seja a necessidade de encontrar o francês. Talvez ela use o composto V de novo, o V24, caso os poderes dela não voltem, né? E por falar em poderes, não tem como ignorar a pior adaptação que a Amazon já fez de The Boys, que foi A Lenda. Se o Soldier Boy nos quadrinhos, porra, era um fracassado, e na série Overpower pra caramba, casca grossa, A Lenda já é o contrário. Na série ele era só um membro da VOT que ajudava os The Boys, né? Extremamente famoso e tal, amigo da celebridade. Mas tirando aquela prótese dele e o charuto, não tem nada mais que lembre a lenda dos quadrinhos, acabou. Nas HQs, a lenda nada mais é do que uma homenagem ao Jack Kirby. Olha isso. E tem quem diga também que é uma homenagem ao Stan Lee. A lenda é o cara que escreve as HQs da VOT. Escreve todas as histórias de origem e quando é preciso encobrir um crime, é ele que vai lá e escreve uma versão nova da história. Ele é o cara que mais entende heróis, então geralmente geral respeita ele. Afinal, ele fez a VOT ganhar muita grana. Na série pareceu só mais um contato, infelizmente, um X9. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? As relações nesse episódio estão cada vez mais loucas. A Maeve e o Butcher estão se pegando. Na hora eu achei que ele ia usar o V24, já que ela é uma super, isso seria perigoso. Já Starlight e o Rio, pelo visto, vão seguir separados. Ainda mais agora que o Ryuko tá claramente viciado e o V24 vicia pra caramba. O próprio Butch disse que nunca experimentou nada igual.
Já a Maeve, bom, vai saber se ela ainda tá viva, não dá pra saber. Mas eu acredito que talvez esteja, tá? Agora, o que me surpreende, galera, é o Black Noir, né? O Black Noir ajudou o Homelander. É isso, galera. Pelo menos pra mim, eu vi lá. Tá rolando, né, a ajuda dos dois. Então, pelo menos pra mim, o que aconteceu ali foi pra despistar o público, né? Fazer a gente esquecer que o Edgar Sten ainda tá por aí. Ah, o Black Noir tá do lado do Homelander. Na boa, o Edgar Sten controlava o Black Noir. Vocês acham mesmo que ele deixou essa passar? Pra mim, o Edgar Sten tá um passo à frente ainda. Agora me diz vocês, galera, vocês acham mesmo que o Soulja Boy vai ficar do lado do Butcher pra derrotar o Homelander? Pô, mas aí vai trocar 6 por meia dúzia, né? Porque claramente o Soulja Boy sofre dos mesmos problemas de aceitação que o Homelander. E muito provavelmente vai querer assumir o Seven. Ou será que depois de cuidar do Homelander ele vai ser derrotado pelo MM? Eu não sei, pode até ser que o Soulja Boy tome um pau até mesmo se alie ao Homelander. Já pensou? Fica 2 vilões insanos. Se bem que pra mim são 2 alfas, né? Vai dar tilt ali. Bom, galera, por enquanto é isso. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. E toca aqui agora, ativa o sininho, se inscreve. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou continuar trazendo o universo dos quadrinhos de The Boys pra série. Então a gente vai conseguir entender esse mix de adaptação dos quadrinhos dentro da série. Então a gente consegue prever o que vai acontecer. E tudo que sair na mídia sobre The Boys eu vou trazer pra vocês pra gente montar esse quebra-cabeça. Inclusive tentar montar o que vai vir na 4ª temporada que já foi confirmada. Então você tem que estar inscrito, senão você perde, hein? Tamo junto, até a próxima. Fui!